Pedro, capítulo 4. Estamos aí, irmãos, chegando aos momentos finais, né? Se nós fôssemos a Netflix, nós já estaríamos nas últimas temporadas de 1 Pedro. Porque nós estamos trabalhando todo o livro, toda a epístola. E aí desde 14, esta, se não me falha a memória, é a 14ª mensagem, desde o início da nossa série em 1 Pedro, Esperança Viva. E hoje nós vamos refletir 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. A palavra vai nos dizer assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa em vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Amém? Amém? E nessa noite, amados irmãos, eu gostaria de iniciar refletindo com vocês, imaginando que todos os produtos, todos os objetos que em algum momento eles são colocados à disposição numa prateleira, eles precisam necessariamente serem testados. Mais do que isso, quando nós vamos comprar, vamos adquirir alguma coisa, normalmente nós fazemos um teste daqueles produtos. Se você vai a um armazém de construção e você vai comprar uma lâmpada, prontamente o vendedor ele vai pegar as lâmpadas e vai testar uma por uma, para testificar de que está bom. Em outros momentos nós vamos, de repente, chegar a comprar um automóvel ou uma moto, ainda que usado, e o proprietário ou a concessionária vai chegar para você e vai dizer assim: olha, teste antes, veja se está do seu agrado. E prontamente nós vamos entrar no veículo, nós vamos sentar na moto, nós vamos testar, nós vamos ao limite de todos esses objetos para verificar se eles atendem às nossas necessidades, se eles estão de acordo com aquilo que nós esperamos ou se eles superam as nossas expectativas. É certo, irmãos, que quando esses objetos eles são testados e aprovados, prontamente eles são vendidos. E você volta satisfeito para a sua casa, seja com a sua lâmpada, seja com a sua moto, seja com o seu carro, seja com uma roupa que você vai vestir, que de repente você precisa ir ao provador e ver se ela fica de fato como você imaginou. E é interessante que roupa é a coisa que a gente mais tem dificuldade, porque o manequim fica ali com os botõezinhos atrás e fica num modelo que a gente diz assim, vai ficar igual em mim. Quando a gente coloca, não dá certo. E sabe por que isso acontece muitas vezes, irmãos? É porque nós sempre queremos perceber no outro ou em um manequim uma realidade que não é nossa. Um corpo que não é nosso. Uma perspectiva que não é nossa. Mas hoje nós queremos pensar dentro daquilo que o apóstolo Pedro trazia à igreja. E ele falava justamente sobre sofrimento e sobre teste de fé.
Imagina se a nossa fé ela fosse passar por um test drive. Imagine que você vai ser colocado à prova. E que nesta prova você precisa passar pela avaliação para saber se você vai ser aprovado ou reprovado. A grande diferença disso tudo, irmãos, é que nós não estaremos sendo comprados porque o preço já foi pago lá na cruz. A diferença disso não é que nós sejamos levados por alguém como uma mercadoria, mas a nossa fé, uma vez aprovada, ela nos levará ao reino dos céus. E o apóstolo Pedro trazia essas reflexões. Ele estava preparando aqueles cristãos para viverem debaixo de um período de grande opressão, de perseguição. Não era uma perseguição isolada ou específica, mas o imperador à época, Nero, ele estava se preparando junto com outros grandes imperadores para perseguir os cristãos, que eram tidos como seita e não como uma religião. E esta perseguição seria extremamente violenta. Eles procurariam de toda forma tirar do povo de Deus a vontade de prosseguir adorando o seu santo nome. E nesta noite, irmãos, noite de adoração, eu quero convidar você a imaginar que você terá um test drive da sua fé. Imagine que o Espírito Santo, ele está em você, como de fato deve estar. E que agora você será levado por diversos lugares e diversas ocasiões. Você não será tentado, você será provado, testado. Até onde, irmãos, Abraão ele seguiria com a sua fé? Até onde Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles seguiriam com a sua fé, chegando ao ponto de serem jogados na fornalha. Até que ponto Daniel seria testado enquanto que ele foi colocado numa cova de leões? Até que ponto nós seremos testados para que a nossa fé seja de fato aprovada? E neste test drive de hoje, nós queremos refletir sobre 3 questões principais para que tenhamos a nossa fé aprovada. A primeira coisa que eu quero refletir com vocês é que num test drive dessa fé, nós podemos entender que o fogo, ele não é estranho. A tentação não é estranha. A perseguição não deve ser estranha. Nós seremos testados todos os dias. Recentemente, irmãos, eu tenho percebido o perfil de alguns pastores e alguns perfis no Instagram que publicam coisas que são contrárias à fé cristã e combatem essas coisas, essas ideologias e tudo mais. E as suas publicações, elas são prontamente deletadas pelo Instagram, porque elas dizem que violam os direitos. E aí eu começo a imaginar, irmãos, se isso não é um tipo de perseguição, se isso não é uma forma de nos calar, de silenciar o cristianismo diante de tantas aberrações e tantas situações que nós percebemos hoje. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro, ele convida os cristãos daquele tempo a reconhecerem que este fogo, que esta perseguição, ela não seria estranha ao conhecimento deles. Então, se de repente no seu trabalho as pessoas começarem a te perseguir, a questionar a tua fé, não estranhe. Se de repente dentro da tua casa pessoas não acreditarem e de repente te confrontarem contra a tua fé, você também não deve estranhar. Porque simplesmente você precisa crer que há uma esperança viva que nós pregamos, que nós vivemos e que exaltamos dia após dia. O fogo não é estranho, porque nós sabemos que seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos muitas vezes açoitados, seremos encurralados para que nós possamos dizer não à nossa fé. Mas uma vez que nós temos Jesus Cristo no nosso coração,
eu posso dizer, e eu creio que você também, que Jesus Cristo tem uma esperança viva para a minha vida. E que jamais disso nos calará. Amém? O fogo não é estranho. Nós não podemos nos surpreender com perseguição. Ainda, irmãos, que no Brasil nós não tenhamos uma perseguição tão séria e tão severa como em países orientais e em outros países também ocidentais, nós podemos perceber que não pode ser estranho ao cristão a perseguição pelo fato de você ser crente, pelo fato de você declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque, queridos irmãos, se a tua fé não está incomodando aqueles que estão em trevas, preste muita atenção nisso. Pode ser que você esteja caminhando em trevas junto com ele. A única diferença é porque de repente você está dizendo que é de Jesus, mas não é. Por isso que nós precisamos, irmãos, testar a nossa fé para que sejamos aprovados. E o teste da fé, ele não se faz, irmãos, na bonança. Ele não se faz, irmãos, quando nós temos muito. Ele não se faz, muitas vezes, quando nós estamos em uma condição extremamente positiva. O teste na nossa fé é quando nós não temos nada, é quando nós não temos saúde, é quando o deserto está à nossa frente, é quando nós só temos 5 pães e 2 peixes e uma multidão para alimentar. Mas é naquela situação que o fogo estranho, ele dá espaço ao fogo santo do Espírito. Porque quando nós olhamos, isto não quer dizer, irmãos, que nós não podemos buscar a Deus para que o Senhor nos abençoe, para que nós tenhamos saúde, para que nós estejamos em um lugar seguro, para que nós tenhamos bens para abençoar pessoas. Isto quer dizer que quando nós não tivermos, nós precisamos ser canal de bênçãos, porque a nossa fé será testada, mas é naquela hora onde nós faremos o último punhado de farinha e nós daremos ao profeta, porque cremos que o Senhor proverá. Fé testada, mas fé aprovada. Ser testado não deve carregar nossos corações de tristeza, irmãos. Ao contrário, nós devemos exultar ao nosso Deus, porque se nós estamos sendo testados e aprovados, nós estamos prosseguindo para o alvo que é Jesus. Se a minha fé ela não está sendo provada, se ela não está sendo testada, irmãos, muito provavelmente quando o teste vier, eu não estarei preparado. Essa semana, algumas pessoas comemoraram o Dia dos Professores e nós temos sempre algo a ensinar e a aprender. E quem é professor aqui, levanta a mão aí, em nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que embora nós questionemos alguns métodos ainda presentes no ensino brasileiro, é necessário que o aluno ele seja submetido a determinadas avaliações, determinados testes para que ele seja aprovado, para que ele apresente requisitos necessários para passar de ano, para ir para a próxima série. É um vestibular, é um concurso, é uma prova do CRC, da OAB e de qualquer outro tipo de exame necessário para você investir em uma profissão. E quando nós temos êxito nessas provas, nós glorificamos, nós exaltamos, porque vemos que nós fomos aprovados. A diferença, irmãos, da nossa fé é que este teste acontece todos os dias. Todos os dias Jesus está te convidando a ser aprovado por Ele. Todos os dias as pessoas e o mundo estão te olhando para saber se a tua fé ela é aprovada ou ela é reprovada. Porque Romanos não, irmãos, Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós estamos cercados por tamanha nuvem de testemunhas. E estas testemunhas, elas testificarão sobre aquilo que nós vivemos, e se vivemos para Cristo, será sobre Ele que elas falarão ao nosso respeito. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que nós seremos testados todos os dias. O fogo não é estranho. Guarde no seu coração.
Tem muita gente lamentando porque está sendo perseguida, porque a sua fé está sendo testada. Mas devemos aprender que uma fé testada e aprovada foge o nosso caráter diante de Deus e diante dos homens. Por isso, permita-se ser testado, mas faça de tudo para ser aprovado, para que a glória de Deus se revele em você. Há uma segunda reflexão que eu quero trazer para vocês, que neste test drive do cristão e da nossa fé, dos versículos 14 ao 16, nós vamos perceber que a alegria deve estar presente no coração do que crê. E é isso, irmãos, que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que é que a diaconisa Cecília durante 7 anos louvou a Deus, ainda que ele não tivesse dado o tempo do bebê? Por que é que Deus não me abençoou com tal coisa? Eu lembro, irmãos, que quando eu namorava a diaconisa Cecília, um certo mês de janeiro, eu passei alguns dias na praia e eles normalmente veraneavam. E eu lembro que um dos anos foi um ano muito difícil para mim, porque foi um ano em que eu estava desempregado e eu não queria estar lá por estar desempregado. E eu lembro que no final das tardes nós íamos para a beira-mar. E um certo dia tinha muitas nuvens, o sol estava se pondo, e eu lembro isso nitidamente. Por volta dos 20 anos, 19, 20 anos. E eu lembro que eu olhava para o céu e me perguntava, e dizia a ela, né? Às vezes eu me pergunto, por que é que as coisas ainda não deram certo? Por que é que eu estou lutando tanto com isso? Por que é que as coisas estão dando tão errado para mim? E naquela ocasião, irmãos, eu entreguei ao Senhor o meu lamento, as minhas preocupações, e disse: Senhor, o Senhor é quem cuida de todas as coisas. Teu é o tempo, tua é a glória. E queridos, hoje, que já faz um tempinho, tem que fazer as contas. Mas muitos anos depois, irmãos, eu posso dizer que o Senhor, Ele teve o tempo certo para me amadurecer e me fazer alcançar grandes coisas. A filha já disse ali, 13 anos. Dá mais, eu acho que dá mais. 12 anos de casado. É, 13 anos. Por aí. Mas, queridos, sabe o que é que eu aprendo com isso? É que mesmo nesse tempo, eu pude glorificar ao nosso Deus. Eu lembro que quando nós éramos noivos, nós passamos por um momento em que nós estávamos querendo nos organizar para o casamento. Eu estava desempregado novamente. E surgiu uma oportunidade em São Paulo, e meu pai: venha para cá, aqui tem emprego. E eu dizia: agora, Jesus. E nós oramos e pedimos uma direção de Deus, e Deus disse não. E eu louvei ao Senhor, porque eu sabia que o Senhor tinha planos para este lugar. Se eu estivesse em São Paulo naquele tempo, hoje eu não estaria aqui com vocês. Então, queridos, a alegria que precisa permear e estar presente em nossos corações é a alegria do Senhor, aquela que abastece o coração daqueles que creem. Uma fé verdadeiramente testada, um cristão verdadeiramente provado e aprovado, ele se alegrará no sim, no não, quando tem, quando não tem, quando está bom e quando está ruim, porque ele sabe que por fim, quem se levantará é o Senhor de sua vida. O não do homem pode existir durante o tempo que for, mas quando o Senhor, Ele mover o coração daqueles que virão nos abençoar, meu irmão, eu posso dizer a vocês, o céu se abre e não há quem impeça.
Mas, queridos, ainda que não venha a cura, ainda que não venha o emprego, ainda que não venha nada do que nós esperamos, Abacuque nos ensina em sua oração: eu louvarei, eu exultarei o Senhor da minha salvação, porque o que está em jogo não é a tua família simplesmente, não é o teu emprego simplesmente, não é o que você quer comprar ou possuir, mas é a tua vida com Cristo, é a vida eterna. Por isso que o teu coração precisa ser cheio de alegria nesta noite, ainda que esteja difícil, ainda que haja conflito, que Jesus te encha de alegria neste lugar. Os verdadeiros cristãos serão rejeitados por Cristo, por seu amor, na verdade. E isso deve ser motivo de alegria. E sabe o que eu aprendo, queridos? É que o sofrimento é inerente à vida de todos. Alguém aqui não sofreu ainda? Se alguém não sofreu, irmãos, me ensine a receita. Porque uma hora ou outra nós passaremos por situações difíceis, por preocupações, por anseios. Porque o próprio Jesus nos prometeu, olha, Ele não prometeu vida fácil, no mundo tereis aflições. Mas Ele nos garantiu, tende bom ânimo, alegria, exultação. Imagina, meus irmãos, se o time que você torce, se a seleção que você torce, se aquilo que você está com tanta euforia aplicando o teu coração para alcançar, se de repente consegue a vitória, você salta de alegria, você pula, você levanta a sua mão. E por que é que quando Jesus está presente, eu encolho a minha mão, eu me fecho como um casulo? Por isso que nós precisamos adorar o nosso Deus com tudo que há em nós. Porque é de vitória em vitória, de milagre em milagre, de conquista em conquista. Se hoje você acordou e se alimentou e chegou até aqui, é a oportunidade que Jesus te deu para nascer de novo, e amanhã de novo, e depois de novo, e todo dia é uma nova alegria na sua presença. Por isso nós aprendemos que é melhor sofrer com Cristo. É melhor sofrer por Ele, porque há uma esperança viva que arde no nosso peito. Porque nós não somos como folhas secas que são levadas pelo vento, que uma hora está num lugar, uma hora está em outro lugar e não sabe o que quer da vida, mas nós temos uma rocha firme pela qual nós podemos pisar, nos sustentar, nos segurar e alegrar o coração. Mas eu aprendo também, irmãos, que um test drive da nossa fé, ele ocorre no hoje, no amanhã, até a volta de Jesus. Os versículos 17 a 19 vão falar sobre o julgamento da casa de Deus. E o apóstolo Pedro, ele faz uma reflexão extremamente importante. Porque ele vai dizer, olha, se para o justo é difícil ser salvo, imagina um ímpio. Se a palavra nos diz, irmãos, que a porta é estreita, que é difícil, que nós alcançaremos a salvação debaixo de muita luta, e se não fosse o sacrifício de Jesus, essa salvação jamais chegaria. Se é assim ao cristão, ao crente, ao que declara Jesus como Senhor e Salvador, imagine aqueles que não conhecem, imagina aqueles que ainda não ouviram, imagina aqueles, irmãos, que negaram, imagina aqueles que vivem mergulhados no pecado e que rejeitam Jesus em sua vida. Este teste não começa pelos lá de fora. Esse teste começa daqui. Só olha para a pessoa que está do teu lado.
Esse teste começa de você. Está pensando, irmãos, que o teste da nossa fé, o teste da fé, vai ser a partir daquele que não tem fé? Vai ser a partir daqueles que conhecem a palavra de Deus. Por isso que a nossa fé precisa ser testada e aprovada todos os dias, porque quando de fato vier a prova final, Jesus olhará e dirá: vinde benditos do meu Pai. Irmãos, eu não quero ouvir na frente de ninguém: aparte-se de mim, porque eu não te conheço. Por isso que nós precisamos entender que esse teste acontece agora. Esse teste acontece hoje. Esse teste vai acontecer amanhã no teu trabalho. Esse teste vai acontecer já já na tua casa. Esse teste acontece em nossas vidas a cada minuto. E nós precisamos estar prontos. Imagina se você vai comprar um carro e diz que os requisitos que você precisa para comprar o carro sejam ar-condicionado, 4 portas, vidro elétrico e direção hidráulica. E aí você encontra o carro dos seus sonhos, mas a concessionária comprou esse carro sem ar-condicionado. Você vai levar? Certamente não. Aí os que possuem carro vão dizer assim: eu levo, pastor, depois eu coloco o ar. Mas vamos na hipótese de que o ar não pudesse ser colocado depois? Você não leva. Queridos, nós precisamos de uma fé aprovada todo dia, toda hora. Hoje, se o teste é difícil aos que são justos, aos que são injustos, é reprovação direto, é repeteco o ano todinho. Só que sabe qual é o problema? É que no final, essas pessoas perecerão. Por isso que nós somos convidados a pregar, a evangelizar, a anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Mas a você que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador, você pode declarar: eu tenho um fiel Criador para confiar a minha vida. Jesus. Jesus. Se os testes de nossa fé são conforme a vontade de Deus, o nosso coração deve permanecer confiando nele e praticando bem. Os testes são contínuos. E eu não vou falar, irmãos, e nem falo de tentação. Eu falo de provar a fé. E eu peço nessa noite que o nosso coração possa arder para sermos aprovados de uma vez por todas. Sabendo que o fogo não é estranho, nós seremos testados todos os dias. A alegria, ela estará presente no coração daquele que verdadeiramente crê, ainda que a luta venha. Você deve estar pronto hoje para ser aprovado. Você não deve esperar que a prova venha amanhã. Faça hoje. Teste hoje. Seja aprovado hoje, para que amanhã você esteja com o Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Vou convidar os músicos.